Sabe quando você vai no evento e aí depois do que o evento termina, no dia seguinte, semana seguinte, você recebe um e-mail, uma mensagem pedindo para você avaliar o evento, dizendo o quanto esse evento ultrapassou sua expectativa, de 0 a 5, ou então de 0 a 10, 0 a 7, ou então muito, muito mesmo, ou então neutro, essas classificações aí de questionário para você avaliar um evento ou então uma aula, alguma coisa. Então, esse vídeo é para falar sobre o que a economia comportamental tem de crítica construtiva, crítica negativa, não sei, mas é para mudar, porque não tá legal. Esse assunto pessoalmente para mim é muito legal falar, porque eu já comento por alto, talvez com não tanta propriedade assim, mas já falo sobre isso tem um bom tempo e já ouvi bastante por causa disso. Mas o vídeo de hoje, ele não é patrocinado, mas ele tem por base um ganhador do Prêmio Nobel, que é o Daniel Kahneman, um dos maiores nomes da economia comportamental. E o que eu vou falar aqui é tudo com base no capítulo 14 e 15 do Livro do Ruído, que em inglês é Noise. O capítulo começa de onde que veio esse negócio de equiparação por escala. Ele menciona um artigo lá de 1956 chamado The Magical Number 7, que é o número mágico 7. E ainda tem o plus or minus 2, que seria o mais ou menos 2, que é um artigo, né, não muito recente, que verifica que essa escala que vai até o número 7 é a mais perfeita para você conseguir comparar as pessoas e fazer uma análise boa. Muito mais do que isso ou muito menos do que isso você não está dizendo bastante. Então vai aí de 5 até 9, mais ou menos, você está com uma escala apropriada para você verificar a intenção das pessoas, ou então como é que foi a experiência delas. Só que esse artigo é de antes dos anos 60, é dos anos 50. E assim, nenhum artigo é livre de críticas. Esse daqui já tem algumas que a gente pode... Com certeza na época ele foi fenomenal e até hoje tem como você usar essas escalas de uma maneira inteligente. Só que nem sempre é essa maneira que utilizam. Então vamos ver como é que é segundo o Prêmio Nobel. Não sou eu falando mais, é o Prêmio Nobel. E o argumento aqui é simples, as escalas funcionam, mas apenas se e somente se as pessoas entenderem o que elas significam. Mas é claro que todo mundo entende o que é muito frequentemente ou então raramente. Não, aí que tá. As pessoas nem sempre consideram essas palavras como a mesma coisa. As pessoas, isso é muito legal de estudar linguística. As palavras não são a mesma, não tem o mesmo significado para todo mundo. Então, alguém que responde raramente para uma pergunta, às vezes quer dizer que raramente é uma vez por semana, e a outra pessoa, quando responde raramente, quer dizer que é uma vez por ano. Um outro exemplo que eu gosto de dar também sobre como que as palavras não são as mesmas para todo mundo é a palavra inteligência. Para algumas pessoas, inteligência é QI. É você passar em prova, é nota alta. Para outras pessoas é resolver problemas. E nesse caso, uma pessoa que trabalha no campo que nunca aprendeu a ler e escrever pode ser mais inteligente que um médico, porque ela consegue resolver um problema agrário com fluxo de água apenas sendo criativa com encanamento básico, enquanto o médico está lá repetindo o que ele aprendeu a fazer na faculdade. Não estou criticando medicina, estou só dando uma comparação aqui. Então, nesse conceito de resolução de problemas de forma criativa, essa pessoa que não teve estudo seria mais inteligente. Então, a palavra inteligência também não tem um significado perfeitamente consolidado na sociedade, assim como algumas palavras que a gente usa em escala. Como o próprio ganhador do Prêmio Nobel diz, eu vou usar muito isso hoje, porque esse assunto aqui muita gente reclama comigo, mas agora está validado. Muitas tarefas do julgamento exigem equiparar casos individuais a uma categoria numa escala ou usar uma série ordenada de adjetivos. Por exemplo, improvável ou extremamente improvável, ao classificar probabilidades de eventos. Esse tipo de comparação é ruidoso porque é grosseiro. Os indivíduos podem diferir na interpretação das denominações até quando concordam sobre a substância do julgamento. O que ele está dizendo? Que pessoas diferentes podem dar a mesma resposta numa escala que tem 7 possibilidades, só que para elas foi uma experiência diferente, não foi a mesma, porque elas não entendem aquela escala da mesma forma. É tipo quando você vai ao cinema, vocês acabaram de ver o Doutor Estranho, você e um amigo, uma amiga, e aí você sai do cinema e você pergunta para a pessoa o que ela achou, e vocês dois acharam que o filme foi muito bom. Só que o muito bom da pessoa, ela tá pulando de animação. Nossa, foi muito bom. E você responde, e para você foi apenas, foi muito bom. Entendeu? Que é o mesmo uso de palavras,
Só que o sentimento esboçado é bem diferente. Ah, mas Antônio, não podemos captar isso num questionário, é impossível. Olha, até certo nível, está certo ou certa. É impossível você captar com perfeição o sentimento de uma pessoa num questionário. Mas você pode captar um pouco melhor do que você botar uma escala numérica ou uma escala de muito bom, meio bom, maravilhoso. Então, essas palavras aí você pode trazer algum tipo de ancoragem para elas, que eu vou explicar agora. Antes de você bolar como é que vai ser a captação da experiência da pessoa que você quer captar no seu questionário, sua pesquisa, etc., você tem que entender como que a pessoa que não está na sua cabeça, que não está na organização, vai entender aquilo. Se tu perguntar para ela o que você achou do evento de 0 a 7, ou então de 1 a 7, ou então de 1 a 10, como é que se diferencia quem botou a resposta 6 e quem botou a resposta 7? Ah, Antônio, eu diferencio como 1. Não, tá legal, isso é um número abstrato. O que isso significa na vida real? Então, o ideal é que você exemplifique para a pessoa o que significa esses números e de uma maneira concreta, com o menos sentimento possível, para aí você vai ter realmente um resultado real do como que foi aquilo que você quer que a pessoa diga sobre, como é que foi o seu evento, como é que foi o seu experimento, como é que foi a experiência que ela teve. Então, ao invés de fazer uma pergunta, o que você achou do conteúdo, você pergunta, o conteúdo estava claro? O conteúdo estava sucinto? O conteúdo, você vai ser capaz de utilizar o conteúdo no seu dia a dia? São perguntas que ela consegue entender o que é perfeitamente e ela consegue até, putz, agora que você falou, verdade, eu consigo usar no meu dia a dia. Ela vai e marca que consegue. Ou então não, então, cara, acho que não consegue, não consigo usar no meu dia a dia. Então são respostas que você realmente, ela sabe o que você está perguntando e você sabe o que ela está respondendo. Isso que é importante. Para terminar, não tem muito mais o que estender aqui, mas para ainda dar um pouco mais de visualização do porquê que isso pode ser um problema, como é que isso pode afetar, imagina que você colocou lá alguma escala dessas para a pessoa dizer se o evento atendeu às expectativas dela. Como é uma pergunta muito geral, a pessoa vai acabar usando os vieses dela para simplificar isso de uma maneira não consciente. Então, ao invés de ela responder se aquilo atendeu a expectativa, ela vai no histórico de memória dela, de uma maneira automática, ela vai nesse histórico de memória e ela vai pensar o que aconteceu nesse evento. O café estava ruim. Aí ela já vai tender para um ponto negativo. Mas o conteúdo estava bom. Mas sei lá o que estava ruim. E aí no final ela vai fazer um tipo de... sabe, não vai ser um cálculo perfeito, mas vai ser um cálculo de sentimento. Então às vezes ela vai marcar que não atendeu a expectativa. Você vai entender que ela marcou isso porque o conteúdo, os palestrantes que você levou eram ruins, mas na verdade ela marcou porque estava muito frio lá dentro, com o ar-condicionado que estava travado nos 15 graus e o café estava ruim. E aí, a sua pesquisa não te trouxe nada, ou pior, te trouxe informação errada. Como o próprio Nobel diz, na ausência de orientação por parte do experimentador, as pessoas são forçadas a fazer uma escolha arbitrária quando usam a escala pela primeira vez. É que nem aquela famosa história, já falei várias vezes aqui em vídeos, em várias redes sociais. Você pergunta para as pessoas, olha, o quanto você é feliz de 0 a 10? A pessoa responde um número aí, X. Quantos encontros amorosos você teve nos últimos 3 meses? Se a pessoa for solteira, no caso. Ela vai responder o número Y. O número X e Y não tem relação com o outro. Se você perguntar para outras pessoas, inverter a ordem, quantos encontros amorosos você teve nos últimos 3 meses? Ela responde Y. Aí quando você perguntar em seguida o quanto você fez de 0 a 10, esse X que ela responder, esse próximo número, vai ter uma correlação alta, vai ser significativamente impactado pelo Y, que é a pergunta anterior. Por quê? Como a felicidade é uma coisa abstrata, é difícil de medir. A minha felicidade não é a mesma que a sua, o meu entendimento da palavra felicidade não é o mesmo que o seu. Então, para facilitar, a pessoa acaba respondendo o quanto que ela é feliz com a vida amorosa dela, com base na pergunta anterior, de quantos encontros amorosos ela teve nos últimos 3 meses. Espero que tenha ficado mais claro por que isso acontece, ou então pelo menos como isso acontece. Fazemos perguntas com palavras que não são perfeitamente entendíveis por todos que você consiga imaginar, a gente acaba tendo observações, a gente acaba tendo visões diferentes sobre o que é aquela palavra e acaba tendo respostas que não se conversam, tanto para quem montou a pergunta quanto para quem respondeu ela. Então, os 2 grandes, acho que aprendizados aqui são fazer questionário é chato e é difícil
E o segundo é quando for fazer perguntas que tem a ver com escala, evite fazer desse jeito. Bote afirmativas concretas para a pessoa. Então, com base nessas afirmativas, aí você cria o seu cálculo para dizer se o evento superou ou não a expectativa da galera. Não é perguntando para eles. Ainda mais que as pessoas ainda têm a tendência de dar respostas positivas para esse tipo de evento. Porque ela sabe que teve uma galera que trabalhou, que depende dessa avaliação para dizer se foi bom ou ruim. Só se foi muito ruim, a pessoa desgostou de algo muito grave, que normalmente elas botam uma nota muito negativa. Normalmente as notas vão para cima. Então, essa é a dica. Bote perguntas concretas de coisas que ela consegue se lembrar e de coisas que ela consegue realmente responder com base no que você quer descobrir, não com coisas abstratas generalistas. É isso que a economia comportamental tem para contribuir com esses questionários aí de escala. Espero que tenha ajudado. Tchau!